Abra tua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20. Como é bom estar na casa de Deus, né, meus irmãos? Saber que você está guardado, saber que você faz parte de um reino, que esse reino tem um rei e que esse rei te ama. Isso é premissa do nosso evangelho. Somos amados. Diz assim, Êxodo capítulo 20: quando o povo ouviu os trovões, versículo 18: quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão de raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. E disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, porque morreríamos. Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los, e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou de uma nuvem escura onde Deus estava. O Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel: vocês viram com os olhos que eu lhes falei do céu. Feche seus olhos e vamos orar. Santo Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, essa igreja é tua, esse povo, Senhor, ele é teu, eu sou teu. Todos nós entramos por essas portas e pretendemos, ó Deus, ouvir a tua voz falar aos nossos corações. Então, Senhor, toma a direção dessa palavra, que eu possa diminuir e o Senhor possa crescer aqui nesse lugar, e que a tua verdade, Senhor, ela entre, Senhor, de maneira sobrenatural nos corações, trazendo transformação necessária, Senhor. Ó Deus, a transformação que o teu coração deseja para a vida de cada um de nós. Senhor, tu sabes que muitas vezes, ao subir no teu altar, o nosso coração teme, não de medo de pessoas, mas de medo de falar algo que não seja a tua vontade. Que o Senhor agora, Deus, possa tirar todo medo e colocar toda a convicção, porque que o teu Espírito tenha liberdade para falar através da minha vida. Toma a minha vida nas tuas mãos e usa-me de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Bom, esse texto ele é lindo na construção da ideia, porque a construção é Deus vindo conversar com o seu povo. Só que a maneira como Deus aparece, ela gera no povo uma reação diferente do que o povo imaginava que ia ter. Às vezes isso acontece com a gente. Nós falamos: Deus, para onde o Senhor me chamar, eu vou. Deus, a direção que o Senhor der, eu vou. Mas na hora que a coisa vem mesmo, você resolve escolher a tua vontade. Você resolve decidir com a vontade do teu propósito. Às vezes com as necessidades do teu coração, às vezes com medo do que pode ser, o que pode vir à frente. Porque Deus apareceu em cima desse monte e falou: vem todo mundo. Mas nem todo mundo consegue subir. E o tema dessa mensagem é coragem para ir onde o Senhor chamar. O povo inteiro tinha medo de subir. A pergunta é: por que Moisés não tinha medo de subir? A imagem do monte, ela era assustadora. Era fogo, tremor, trovão, relâmpago. A imagem de Deus sobre o monte
aquela pior chuva que você já viu, o céu escuro, os relâmpagos batendo. E eu conheço alguns dos meus amigos, eles têm medo do som do trovão, sabia? Eu não sei como é que eles fazem, acho que são as esposas que falam assim: não chora não. Eu conheço alguns que quando o trovão faz pau, se eu estiver do lado, às vezes acontece nos retiros, segura até minha mão. Precisa de ajuda. Às vezes a imagem gera medo, mas nem tudo que gera medo é para que você tenha medo. Nem tudo é para isso. Moisés foi apresentado a Deus em um momento que Deus aparece numa sarça que não se queimava. Garanto a você que se você olhasse um arbusto, uma sarça, uma planta pegando fogo, e ela não pegar fogo, só tem fogo e ela não. Talvez para alguns, calma aí, deixa eu sair daqui que essa planta está muito estranha, esse fogo está muito estranho. Deus se apresentou a ele e falou assim: agora que você já conhece que eu me apresento de maneiras sobrenaturais, traz esse povo e me apresenta a eles. Foi isso que Deus falou: Moisés, prepara esse povo aí, eu vou aparecer, eu vou chegar. Moisés entendia a partir da sarça que Deus não coloca ninguém, entenda, Deus não coloca ninguém entre a sua relação e Ele. Não existe um pastor, não existe uma mãe, um pai. Deus não tem neto, né? Não, minha mãe é cristã, minha mãe ora por mim, está tudo certo. Deus não tem neto. Não adianta, você não vai chegar no céu, olhar para Deus e falar: vovô, cheguei. Não, Deus só tem filho. Quem se relaciona intimamente com Ele, de verdade, Deus só tem filho. Filho. Deus não permite uma relação a três. Ele quer uma relação contigo. E se você decidir vencer os teus medos, porque nessa plateia muitas pessoas têm medo do que Deus pode fazer. Pai, mãe, sentado aqui, se Deus agora chamasse o seu filho para se tornar um missionário, filhos, e se Deus chamasse a sua família para mudar de estado, país, para levar o evangelho, como seria? Êxodo capítulo 19, versículo 10 e 11 diz assim: então o Senhor disse a Moisés: desça e consagre o povo pela manhã. Desça e consagre o povo hoje e amanhã. Providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. Eu acho muito interessante a maneira como Deus se relaciona com algumas coisas. E aqui fica muito claro para mim que Deus se relaciona com aquilo que também a gente veste. Que é isso, pastor? Por que ele falou? Providencie que eles lavem as suas roupas. Deus falou: eu quero o povo cheiroso, bonito, igual vocês estão aqui hoje. A gente escolhe a roupa de domingo, tem gente que escolhe no sábado já. No sábado vai pro quarto, começa a separar. Eu não sei a tua, mas a minha esposa separa sempre 2 ou 3 opções. Porque ela coloca e fala: não estou bem com essa. Bota outra e fala: não estou bem com essa. Bota outra e fala: não estou bem com essa. Eu falo: o que você vai fazer? Vou botar a primeira. É incrível.
Tem gente que Deus se relaciona. Então assim, hoje Deus falaria de um outro jeito. Sabe por quê? Porque a gente tem mais acesso à lavagem da roupa. E lá naquela época, eles não tinham acesso ao que a gente tem. Deus ia falar assim: pede para todo mundo vir decente, tá? Eles vão entrar na minha presença. Pede para todo mundo vir decentezinho. Nada de usar isso, usar aquilo, nada de fazer isso, nada de agir dessa maneira. Olha o tamanho do short dos meninos, cuidado, porque hoje o menino puxa o short para cima, já viu? Eles puxam para cá, fica assim. Olha o tamanho do decote das meninas, olha o cropped, olha isso. Deus ia falar, todo mundo decente. Aqui ele falou, todo mundo cheiroso, porque ele não tinha problema, as roupas cobriam o corpo inteiro. Ele falou, mas eu quero todo mundo limpinho, bonito. Fale, Deus, fala com Moisés. Quando eles percebem que Deus ia se relacionar diretamente com algumas mudanças que eles teriam que fazer, sabe o que eles fazem? Moisés, fala você com Deus. Fala você, deixa a gente, não bota a gente nesse negócio não. Não envolve a gente com esse negócio não, Deus. Não envolve não, fala com Moisés. Ó, a gente coloca Moisés aqui no meio, e a partir de Moisés, o Moisés fala com a gente. É lindo, mas é muleta. Quando o único lugar que Deus tem para falar com você é na igreja, você está colocando a igreja entre Deus e você. Coloque Deus na sua vida, no seu quarto, no seu relacionamento, na sua leitura diária, na sua devoção, na sua caminhada. Porque ou é assim, ou o nosso relacionamento está sendo terceirizado. A gente está terceirizando o relacionamento com Deus. Moisés sabia que não podia fazer isso. E sabe por quê? Que apesar dele fazer, ele sabia que o que Deus queria era santifiquem-se. Santifiquem-se. O Senhor vai estar no meio de vocês. Quem tem relação terceirizada com Deus assiste todo mundo sentir Deus, mas ele só sente se aquela pessoa ministrar, se aquele cantor pregar, se aquela música tocar. É relação terceirizada. É relação que a gente vai perdendo. Diz assim, o texto que a gente leu: Moisés respondeu, não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Sabe quando você olha algo e você fala assim, isso me dá até medo, isso me dá temor. Quando você... Mas alguém aqui já saltou de bungee jump? Caramba, tem gente corajosa aqui. 1, 2, 3, tem uma galera aqui. Que bênção, que coragem, gente. Eu vou dizer pra vocês, se eu chego naquela pontinha, eu tenho que chegar e pular. Se eu olhar para baixo, eu não pulo não. Por quê? Só de olhar a altura, eu tenho medo. Só de olhar a altura, eu fico com medo. E o medo ali, ele tem um ingrediente importante. É o medo de preservação. Eu quero preservar a minha vida, e por desejar preservar a minha vida, eu falo, pô, não vou pular não. Eu sou, como a galera diz aí fora, eu sou o arregão, eu vou parar mesmo. Eu vou falar, não pulo. Não gosto de altura, irmãos. Não gosto, não me convida para isso. Não me convida para andar de montanha-russa. Não convida. Ah, você é frouxo, tá bom, eu aceito. Tá bom, eu aceito esse desafio. Não, eu tenho medo, porque é o medo de preservação. Agora, imagina você tá olhando para Deus, e Deus fala assim, olha, Moisés, fala para eles que eles não precisam ter medo, que esse medo que eles estão, tudo que eles estão vendo é para gerar temor no coração deles, para que eles não pequem. E eles
eles falaram assim: ainda que gere isso, eu prefiro viver o meu medo do que viver a libertação do meu pecado. Era isso. Olhar a vontade de Deus, olhar tudo que Deus tem para fazer a partir de uma nova vida, dá medo. Ou não foi assim o dia que você entregou a sua vida para Jesus? Como é que vai ser agora? Como é que vai ser a partir desse momento, a partir de hoje? Pô, mas eu não vou poder mais isso, eu não vou poder mais aquilo. Gente, saber o que pode e o que não pode, isso aí a gente sabe. Sabe por quê? Porque a gente tem um senso dentro da gente, colocado por Deus, que nos alerta quando a gente está agindo errado. Quem aqui já se converteu depois dos 20 anos? Levanta a mão assim, ó. Você entregou sua vida para Jesus depois dos 20 anos. Antes dos 20 anos, você achava que roubar era certo? Não. E por quê? Porque dentro de você sabia que era errado. Você achava que mentir era certo? Não. Por quê? Porque dentro de você sabia. E aí a gente encontra Jesus e passa a ter uma vida pautada a partir da vontade dele. Eu ganho uma nova vida com Jesus e passo a ter uma vida pautada na vontade dele. Aí você fica com medo, é natural. Só que essa nova vida é para que você tenha temor e você não peque contra ele. Eles sabiam o que Deus fazia, eles viram o monte, eles viram as luzes piscando, os relâmpagos batendo, eles viram a nuvem. Moisés sabia por que Deus fazia. Essa é a diferença de quem conhece a Deus de ouvir falar e quem conhece a Deus de relacionamento. Você não só sabe o que ele faz, mas ele revela ao teu coração por que ele faz. E é por isso que alguns vêm aqui na frente e contam as suas tristezas e falam: eu estou aqui porque eu confio em Deus, porque eu amo, mas eu já sofri e já tive que entregar coisas. Porque a gente entende o porquê Deus faz e a gente sabe o que ele pode fazer. Talvez seu medo não esteja no fogo, não esteja no raio, não esteja no trovão, não esteja no barulho. Talvez ele seja o medo da nova vida que Deus quer te dar. Uma nova vida a partir da vontade dele. Moisés não tinha medo de subir o monte, porque ele entendia isso, que a nova vida com Jesus era: sai, Moisés, sai, vai resgatar o meu povo. Vai resgatar o meu povo. Ele já tinha vivido a experiência de receber uma nova vida. Quando ele recebeu essa experiência, ele falou: eu não tenho como não, eu preciso que o Senhor me mande alguém. Tá bom, vai com Arão, vamos junto, vai todo mundo, mas você vai libertar o meu povo. Deus quer te dar uma nova vida, onde você passe de ser alguém que precisa ser liberto, para alguém que era um libertador, para alguém que é um proclamador, para alguém que vê pessoas transformadas através da palavra que sai da tua boca. É isso. É isso. É coragem. A coragem que Moisés teve, que ninguém teve. E por que ninguém teve? Por que ninguém teve coragem de subir? Perdemos a inocência. É isso, irmãos. Nós perdemos a nossa inocência. Uma criança é tomada pela mão, e ainda que ela tema, se ela tiver alguém do lado dela que fala: vamos, ela vai. A gente perde a inocência. A inocência da criança, a inocência de olhar para dentro da gente o tempo inteiro e falar assim: eu sou dependente de Deus, eu sei que Ele quer o melhor para mim. Não, a gente olha a visão de Deus e fala: eu acho que esse Deus quer me matar. Você começa a comparar Deus a você. Mas se eu fosse Deus, eu acho que, se eu fosse Deus, Deus não é você, graças a Deus.
Deus não sou eu, não é das minhas vontades, não é o meu sentimento, não é o que eu sinto. Graças a Deus, Ele me ama. O problema é que a gente perde isso. A gente acha que Deus está no time contrário, que Deus está jogando contra a gente. Não, eu errei, agora Deus está me olhando de outro jeito. A gente não tem medo da mentira, a gente não tem medo da fofoca, a gente não tem medo do erro, do pecado, da queda, a gente não tem medo de nada, mas a gente está construindo um medo de Deus, um medo de se relacionar com Ele. Olha esse mundo, eles têm medo de Deus. Que é isso, pastor? Tem. Eles já foram indiferentes, hoje eles combatem, e você só combate aquilo que você tem como adversário. Olhe fora, veja o quanto o cristianismo é combatido. Olha as aberturas das Olimpíadas. Olha uma atleta chegando à possibilidade de ser punida, porque ela falou que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Só que nós estamos construindo essa cultura do medo entre os filhos, entre o povo do próprio Deus. Deus é seu amigo, Ele é seu pai. Entende isso? Para sempre. Quando você errar e você estiver no chão, lembra que Ele é seu amigo e Ele é seu pai. Consegue entender isso? Vou falar de novo. Ele é seu amigo e Ele é seu pai. Quando a gente erra e a gente tem um amigo, e aquele amigo está junto com a gente, Ele não julga, Ele exorta, Ele fala, Ele chama atenção, mas Ele não deixa de amar a gente. O nosso pai, a nossa mãe, eles não deixam de amar a gente. Deixa eu te dizer, Deus te ama mais intensamente do que qualquer amigo, do que o seu pai e do que a sua mãe. Ele te ama intensamente. Não tenha medo de se relacionar com Ele. Não importa o quão longe você foi dele, o amor dele é tão grande que pode te alcançar a distância que você tiver. A distância que você tiver. É fácil para a gente terceirizar isso, só que a gente não pode fazer. A gente não pode fazer. Ah, meu Deus. Tome cuidado com os seus sentimentos. Tome cuidado com os seus sentimentos. Deus não se relaciona com o que você sente. Ai, gente, estou sentindo que Deus está chateado comigo. Eu já ouvi frases assim. Eu acho que Deus está chateado comigo, pastor. Eu falei, se Deus fosse você, Ele estaria. Porque esse é o sentimento que você tem. Ainda bem que Deus não é a gente, cara. Deus te escolheu e Ele sabia todos os erros que você ia cometer. Todos. Se você colocasse um espelho na tua frente agora e se olhasse, talvez nem você conseguisse amar o que você está vendo no espelho. Mas Ele te amou quando você estava no ventre da tua mãe. Ele te escolheu e construiu para você um propósito, uma vida para ser vivida, porque Ele ia te encontrar nessa terra, porque Ele ia ser o teu resgatador, porque o sangue dele te lavaria de todo pecado, porque uma nova vida a partir da vida dele seria dada a você. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Ele podia agir como a gente, mas Ele decidiu amar a gente. E aí não importa o que a gente sente, não importa o que a gente faz, não importa quem a gente é, Deus nos ama.
Só que se nós queremos ter um relacionamento, se nós queremos ter um encontro sobrenatural com Deus, se nós queremos nos relacionar com Ele de verdade, a gente precisa viver uma vida que paute esse encontro real com Deus sobrenatural. Se preparem, porque eu vou estar com vocês. Se preparem. Se fosse de qualquer jeito, Ele não nos chamava a uma preparação. Se fosse de qualquer jeito, Ele não pedia transformações. Se prepare. Eu quero me relacionar com vocês. Eu quero que vocês se tornem sensíveis à minha voz. Eu quero que vocês se tornem prontos a ouvirem a minha verdade. Estar pronto e apto a ouvir a verdade de Deus, é isso. É isso que Deus tem para esse tempo. Às vezes, a nova vida projetada para a gente, só de olhar dá medo, como eles tiveram. Só de olhar. Espera aí, então agora eu não posso mais dar volta em ninguém? Não pode. Tá bom. Então quer dizer que a partir de agora eu só posso ter uma pessoa. Só posso me relacionar com a minha esposa, com o meu marido. É isso? A partir de agora é isso. Então quer dizer que a partir de agora eu não posso mais mentir? Como é que faz para não mentir? Que eu não sei. Então quer dizer que a partir de agora da minha boca não pode sair palavrão? Deus, como é que vai ser isso agora? É uma vida pautada na vida de Deus. E uma vida pautada na vida de Deus, só de olhar a gente acha que não vai cumprir. A gente não confessa. A gente não vai à frente. A gente não chora mais. Porque a gente prefere manter a reputação. E esse é o terceiro e último tópico. O retorno da coragem para subir o monte, ele vem com acompanhamento, discipulado e confissão. Confissão, pastor? Confissão. Eu sou do tempo, meu irmão, que eu entrava no gabinete do meu pastor, sentava com ele e falava: pastor. Ele falava: o que é? Eu fiz besteira. Alguém já passou por isso? Tem uma galera da antiga aí, já passou. Fiz bobagem, pastor. O que você fez? Lembra minha namorada? Lembro. Então, eu botei outra pessoa nessa relação aqui e acabei me envolvendo com outra. Já entrei no gabinete para falar: traí a minha namorada, pastor, me ajuda. E ele falava: você larga essa menina em nome de Jesus, faz bem a ela. Você vai ter que se arrepender, você vai ter que isso, você vai ter que aquilo. E aquele me acompanhava, sabe? E a confissão era parte da vida cristã. A gente fazia isso com muita naturalidade. Muita naturalidade. Sempre tinham pessoas que precisavam de acompanhamento. E sabe o que acontecia? As mudanças eram mais reais. A confissão foi abandonada na vida cristã. Abandonada. As pessoas só procuram a gente quando o não confessar gera problema. Sabe por quê? Porque elas preferem viver com a culpa. Aí você vai vivendo com a culpa, você vai tentando anestesiar a culpa no teu coração. Você começa a cada dia estar mais longe dos seus irmãos. Daqui a pouco você está longe da igreja, porque você está vivendo em culpa. E cada dia mais longe de Deus, porque os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. É isso que a Bíblia fala. Se tem alguém que pode atrapalhar essa relação, são os nossos pecados. São os pecados que a gente não se arrepende, que a gente não se relaciona com uma forma real de arrependimento. Entregar, confessar, reconhecer, arrepender, renunciar ao seu direito.
pois eu tenho o direito de fazer isso. Pois para viver com Deus eu prefiro renunciar ao meu direito, irmãos. Eu não quero mais ter direito. De verdade, irmãos. Se for para andar longe de Deus, eu não quero ter direitos. Eu não quero. Eu não quero. Eu posso escutar o que eu quiser. Posso, eu não quero. Eu posso ir aonde eu quiser, eu não quero. Eu não quero. E antes, eu lembro de receber pessoas aqui. Eu lembro de receber um jovem aqui, ele fala para mim assim: pastor, Felipe talvez lembre dessa história. Tem algum problema? Que a gente é da época do Castelo das Pedras, né? Tem algum problema se eu for pro Castelo das Pedras? Você lembra disso, Felipe? Eu falei: rapaz, não é um lugar para você estar, mas você tem perna e ninguém pode te impedir de ir para lá. Ninguém pode me impedir? Eu falei: não. Eu falei: Deus? Eu falei: também não vai te impedir. Mas é certo? Eu falei: não. Mas eu posso? Eu falei: você tem perna. E se ele quer, você quer ouvir o quê? Não vai, porque Deus não, já falei. E aí ele foi. Foi uma, foi duas, foi três, até o dia que o celular toca na madrugada. Pastor, o que foi? Escuta e fala: estou aqui no Castelo das Pedras chorando. Dá vontade de falar: por que você está me ligando de madrugada, seu animal? A minha mulher olha para mim e fala assim: não fale isso não, não fale isso não. Por que você está me ligando de madrugada? Ovelha também é animal, né, pastor? Tá bom. Obrigado, pastor, pela salvação. Estou eu aqui, estou no carro, estou apanhando. Falei: apanhando de quem? Quem está te batendo, meu filho? Uma hora dessa? A menina está aqui me batendo no carro. Por quê, pastor? Ela ficou endemoniada e está me batendo dentro do carro. Falei: o que você quer que eu faça? Me ajuda. Eu falei: vem para cá. E eu recebi lá na minha porta, de madrugada, a visita de alguém manifestado dentro do carro, com esse cara todo lanhado de unha. Sabe por quê? Sabe por quê? Por uma coisa só. Porque o desejo era fazer a sua própria vontade. A sua própria vontade. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Não é confesse o pecado. Pode colocar o texto aqui de novo para mim? Não é confessem os pecados para que vocês encontrem o perdão, não. É confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. Deixa eu te ensinar algo, e eu vou te ensinar para sempre. Quando você confessa o teu pecado, aquela outra pessoa, ela sabe e está junto contigo. Você sabe que se você tiver outra queda naquele mesmo pecado, você vai ter que conversar com aquela pessoa de novo. Então o pecado se torna mais complicado, porque você vai pesar na balança se vale você ter outra vez aquela conversa. Entende? É simples. Alguém aqui já viu uma empresa crescer sem a supervisão do seu dono? Você já viu alguém ter crescimento sem ter que dar feedback a alguém? Confissão é isso, irmãos.
Pessoas orgulhosas, elas escondem a sua fraqueza. Elas expõem na vitrine as suas qualidades, mas as suas quedas, elas jogam dentro do estoque para ninguém ver. E por isso, a gente tem muita gente doente hoje na igreja. Está preso em vício. Está aqui sentado com a gente e é viciado em jogo. Está aqui sentado, mas não consegue confessar que é viciado em pornografia. Está aqui sentado com a gente e tem vício em drogas e não consegue confessar. Sabe por quê? Porque você ama o que as pessoas veem na vitrine, mas você continua escondendo lá no estoque tudo que as pessoas não podem ver de você. Você ama a sua reputação, você ama o que as pessoas gostam em você, mas nem você consegue amar o que Deus ama em você, e que hoje veio aqui para falar contigo que existe solução. Você pode buscar ajuda. Você pode buscar ajuda. Virtudes na vitrine, fraquezas no estoque. Você ainda acha a reputação muito melhor. Não é que depois de confessar você vai parar de errar para sempre. Você vai continuar cometendo os teus erros, você vai continuar tendo as tuas quedas, mas todas as vezes que elas acontecerem, para você, vai ser como se você tivesse de luto. A tristeza vai tomar conta de você. E aí eu já queria chamar o louvor, e eu vou te fazer uma pergunta, e depois terminar para você com uma história. O que você estaria disposto a abrir mão para poder subir esse monte com ousadia? O que você estaria disposto hoje a falar: Deus, eu nunca mais, eu vou me santificar, eu nunca mais vou ter medo de olhar para o Senhor e de me relacionar contigo, eu nunca mais vou ter essa sensação de ser tão indigno como eu tenho todas as vezes. Senhor, eu preciso mudar. O que você estaria disposto a abrir mão, a deixar de vez? E agora eu vou te contar a última história. Na Bíblia a gente conhece a história de José. Quem é que conhece a história de José? O menino sonhador. José tinha sonhos, e os sonhos dele eram sobrenaturais. Deus deu um sonho para José, onde ele estava no meio do campo e 11 feixes se inclinavam diante do feixe dele. E ele contou isso para os irmãos, e ele tinha 11 irmãos. Eu não sei como é que José tinha esses sonhos, porque quando eu sonho, sei lá, eu sonho só coisa maluca. Eu não sei se você também é assim. Eu sonho com a melancia correndo atrás de mim. Eu sonho coisas que eu falo: será que isso é profético? Acho que não, acho que é só coisa da minha cabeça. E depois ele teve um outro sonho, e o sonho era: diante dele se inclinavam 11 estrelas, o sol e a lua. E ele conta essa história sentado na mesa com a família inteira. E o pai entende. Por quê? Porque o pai já tinha visto Deus em sonho. O pai entende. O pai olha para ele e fala assim: como é que você está dizendo uma coisa dessa? Não quer dizer que a gente vai se curvar diante de você, rapaz? E era justamente isso que Deus tinha prometido. Os irmãos têm inveja e resolvem prender ele numa cisterna. E fala: esse moleque não vai voltar para casa não, que se esse sonho dele for verdade, a gente vai servir a ele. Então a gente vai acabar com o sonho dele. Agora é a hora da gente acabar com o sonho dele. E a ideia de prender vem de todos, mas Rúben, o irmão dele, tem uma ideia. A ideia é: vamos matar o nosso irmão. A gente mata e fala para o nosso pai qualquer coisa: vamos matar. E aí Judá, ele tem a segunda ideia, e ele fala assim: não vamos matar não, vamos vender ele como escravo.
Só assim ele já vai para longe da gente. E tudo que tem que acontecer, acontece lá. E ele vai embora. É vendido, vai parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar ele prospera. Sabe por quê? Porque quem Deus escolheu e tem um sonho, vai prosperar onde quer que esteja. Nem assim? Ou não é? Deus coloca a gente num lugar, todo mundo acha que a gente não vai viver lá naquele lugar. E quando a gente olha, ué, você está prosperando aí? É. A sua vida é um milagre, irmãos. Você está prosperando talvez no momento da tua aflição. Você está vendo a tua família mudar. Você está vendo a restauração acontecendo na tua casa. Você está vendo, você está sendo cuidado. Quem sabe você está até desempregado e está vendo a mão de Deus agindo na tua vida. Sabe por quê? Porque quem tem uma promessa de Deus é assim. É isso. Deus leva a gente para onde Ele quer. Entende isso? Vem comigo que você vai entender por que eu cheguei nisso. Na casa de Potifar, a mulher começa a perseguir ele e começa a querer se relacionar com ele. Ele resolve não se relacionar com ela e foge. Quando ele foge, ela vai lá e conta mentiras dele. Podem contar mentiras nossas também. Podem falar que a gente fez coisa que a gente não fez, porque é assim que acontece. Deus leva a gente mais além. E ele é preso. E José é preso por tentativa de estupro. Um menino de Deus que disse que não ia se relacionar com a esposa do seu patrão é preso por tentativa de estupro. Ainda bem que José não foi pego para entrar numa das nossas cadeias aqui, porque senão ia ser problemático. José dentro da cadeia, o que acontece? Prospera. E prospera por quê? Porque ele tem uma palavra. E aí ele vira o chefe, ele fica com a chave, ele faz... Meu amigo, ele vira o cara da cadeia. Ele vira alguém que precisa ser respeitado. E um dia ele revela o sonho de dois homens. Dois homens. Um ia prosperar e voltar a servir o rei. O outro ia morrer. E ele fala. E o que ele fala acontece. Quando esse que está indo servir o rei está indo embora, ele fala assim, ó, esquece de mim não. Pô, te ajudei, te revelei o sonho. Esquece de mim não, vai ter uma oportunidade. O tempo passa. O tempo passa. E o cara não esquece dele. Quando o faraó tem um sonho e ninguém consegue revelar, ele fala, olha, servindo o copo do rei, ele falou, ó, tem um rapaz na cadeia que ele resolve sair. Ele revelou o meu sonho, por isso que eu estou te servindo aqui. E o jogo vira e ele vai servir. Ele vai ser levado para conversar com o rei. Então ele se prepara, se barbeia, chega lá bonitão, olha para o rei conta o sonho e Deus já revela o sonho para ele, né, cara? E é lindo. José fala assim, não fui eu, o Senhor fez isso comigo. Porque alguém que estava cheio de marcas na vida dele, traído pelos irmãos, traído pelo patrão, traído dentro do cárcere, é alguém que podia falar, olha, foi eu sim, porque Deus me abandonou. Ele não fala isso. Ele não fala isso. O faraó olha para ele e fala, eu não conheço ninguém mais capacitado do que você para tocar esse projeto. Você vai tocar o projeto do sonho que Deus te deu, que Deus deu a mim aí, você. E aí ele é levado a governador do Egito. O tempo passa, a fome atinge os irmãos dele lá, e os irmãos vão se inclinar diante dele. Só que agora eu quero que você mude de personagem. A primeira vez que eles chegam, José os reconhece, José os abençoa e manda eles ir embora até com o dinheiro. Na segunda vez eles falam, tragam Benjamim, que era o irmão que ele não conhecia. Tragam Benjamim, tragam meu irmão. E ele traz. Só que quando eles saem de lá, o pai fala assim, toma cuidado, não deixa o meu filho lá não. Traz Benjamim comigo, traz Benjamim com vocês, porque eu já perdi um filho. Eu já tenho o histórico de ter perdido um filho, eu não quero perder dois. Então façam o que vocês fizerem, tragam ele.
E eles vão. Irmãos, essa era a hora que José seguraria Benjamim e que esses caras teriam que voltar lá. Como é grande isso, irmãos. Muda o personagem. Sai de José, sai de Benjamim. Vamos voltar para Judá. Porque quando José olha para ele e fala assim: o irmão de vocês vai ficar comigo. Judá olha para José e fala assim: fica comigo. O meu pai já sofreu demais com a perda do meu irmão. Por favor, fica comigo. Deixa eu preso. Alguém que vendeu um irmão estava disposto a ficar no lugar do outro. José revela quem ele é. Ele fala: eu sou José. Eu sou aquele que vocês venderam. Mas eu não quero o mal de vocês, não. Vai buscar meu pai. Vai buscar meu pai e traz ele aqui. Eu quero ver meu pai. Só que agora Judá tinha que voltar para casa. Como é que volta para casa e conta para o pai que o filho não morreu, que eles nunca mataram, mas que ele teve a ideia de vender o menino? Judá viveu uma vida inteira com culpa, porque nunca conseguiu confessar, irmãos. Nunca conseguiu falar a verdade. Nunca conseguiu abrir o coração. Foi uma vida inteira culpado, uma vida inteira aprisionado. Só que agora ele tinha que encarar o pai dele. Ele tinha que olhar no olho do pai e falar: pai, encontramos José. José? Como assim José? José morreu. Não, pai. Senta aí que a gente vai te contar a história. Está na hora de você sair dessa prisão, irmãos. Está na hora de sair dessa prisão. Procure alguém que você possa conversar, que você possa pedir ajuda, que você possa pedir socorro. A gente tem pastores de tempo integral. Tem 3 pastores aqui na igreja. Vem, entre por essas portas. Sempre vai ter alguém para te dar uma atenção, para conversar com você. Mas você precisa sair dessa prisão. Foram muitos e muitos anos até olhar no rosto do pai e falar: eu vendi o meu irmão. E depois que a gente encontra o arrependimento, depois que a gente encontra a transformação, depois que a gente encontra o renovo, a gente entende que tinha alguém preparando isso pra gente. Nada disso aqui foi falado, irmãos, para fazer tua cabeça. Essa mensagem ela só foi pregada com um sentido: para que você entendesse que Deus não desistiu de você. E quando Ele se entregou na cruz do Calvário, foi para que o acesso tivesse totalmente liberado sobre a tua vida.